Diz assim a palavra do Senhor: e ao terceiro dia fizeram-se uma bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os discípulos para a bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo o que ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metretas, é a medida da época. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. Disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bastante, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Aleluia. Aí a Bíblia diz que Jesus iniciou em Caná da Galileia o seu ministério, onde você sabe onde é que foi dar, né? Muita cura, muito milagre, muita libertação, porque aonde Jesus passa, aquela terra, aquela cidade, aquelas pessoas não continuam as mesmas, amém? Coloca a mão no seu coração por um minuto e vamos falar com o nosso papai amado, sem querer anular as orações aqui feitas. Pai, nós te damos graças, Senhor. Muito obrigado, Deus, por esse momento, por essa oportunidade de estarmos diante de você, Jesus. Deus, nessa noite nós não queremos outra coisa senão a sua presença, Pai. Que nessa noite o Senhor venha com espírito de revelação e sabedoria entrando em nossos corações, para que nós possamos compreender e entender, Pai, a profundidade, a altura do seu amor, Pai. Então fala conosco por sua bondade e misericórdia. Nós sabemos que não merecemos nada, porém nós clamamos a Ti. Vem sobre nós, nos aperfeiçoa, nos purifica, nos firma, nos fundamenta em Jesus. Porque nós sabemos que se estivermos fundamentados e arraizados nele, virá o vento, virá a tempestade, virá a dificuldade, nós continuaremos de pé, porque somos bons não, mas porque o Senhor nos sustenta. Amém e obrigado. Você pode aplaudir o Senhor por pelo menos 5 minutos? Aleluia. Já parou? Falta 4 minutos ainda. Amém, meus irmãos? Eu prometo que eu vou ser rápido e objetivo. Eu quero falar sobre Jesus. Não tem como falar sobre outra pessoa senão sobre Jesus. Na minha concepção de cristão, se as nossas mensagens, as nossas pregações, elas não apontarem para Jesus, está errado. É qualquer coisa menos evangelho, amém? Então eu queria compartilhar com você essa palavrinha em especial acerca de Jesus. Se você parar para analisar, aleluia. Se você parar para analisar, Jesus Cristo, ele escolheram uma cidade totalmente diferente da cidade onde ele habitava, para poder começar a manifestar os seus milagres. Como eu disse para você no início aqui, não existe profeta com honra na sua casa. Isso é uma verdade, isso não é algo que eu criei ou que eu inventei, está na Bíblia. Tem pessoas que são reconhecidas nos seus devidos lugares de habitação, sim, existem, e isso é fato.
Porém, quando Jesus libera essa palavra dizendo que muitas vezes as pessoas que mais lutam, ou que mais brigam ou batalham por algo, pela sua nação, pela sua cidade, pelo seu estado, essas pessoas são as mais perseguidas. Elas são tomadas por, quem sabe, pessoas que têm intenção de causar um mal maior. Só que a intenção de Jesus, você conhece, não era essa. Se você ler Isaías 9, vai dizer que um menino nasceu, um filho se nos deu, e o peso da glória de Deus estava sobre ele. Então você para analisar. Isaías capítulo 5, versículo 3 em diante, é dito que verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidade, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Só uma observação aqui: o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então, se eu e você somos livres hoje, é porque nós dependemos de Jesus. Então, meu irmão, aonde que eu quero chegar nessa noite com essa palavra? Eu quero só voltar aqui em Marcos, capítulo 1, no versículo de número 16. Só para contextualizarmos a situação aqui. É dito assim, Marcos capítulo 1, versículo 16: e andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus disse-lhes: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Só observação. Tem como jogar mais baixinho? Só um pouquinho. Só observação. Haviam dois homens. Estavam fazendo o quê? Lançando a rede. Agora acompanha comigo no verso 19. Passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando redes. Queria chamar a sua atenção para essa questão aqui, ó. No ministério de Jesus, ou no ministério que o Senhor nos confiar aqui na terra, existem pessoas para lançarem as redes e também pessoas para consertarem as redes. Você não entendeu? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você que quem lança a rede não é mais importante do que quem conserta as redes. Porque no reino de Deus, Ele trata todos de igual modo. Porém, nós não queremos ser tratados do modo que Deus quer nos tratar. Amém? De repente Deus te chamou para ser alguém que é para consertar as redes, e não alguém para lançar as redes. Amém? Isso fala de evidência. Eu gosto muito de usar o termo que impressão sem expressão causa depressão. Porque muitas vezes nós, como cristãos, estamos de repente empolgados até mesmo com a obra de Deus que nós estamos fazendo, e começamos a nos empolgar e achamos que nós devemos simplesmente sermos lançadores de redes. Mas espera aí, meu irmão, o cara que lança a rede, ele é tão importante quanto o cara que tece. Amém? Então, meu irmão, eu quero dizer algo para você nessa noite. De repente você tem sido julgado pela sociedade. De repente as pessoas te apontam, as pessoas olham para você e de repente não veem expectativa. Espera aí, os olhos de Deus estão passando por toda a terra, contemplando bons e maus, ricos e pobres. Meu irmão, a importância do cara que lança a rede é a mesma do cara que tece, que conserta. Amém? Aleluias. Então, meu irmão, no ministério é preciso que nós entendamos isso.
para que de repente isso não suba ao nosso coração e eu, como uma pessoa vaidosa, vai dizer, cara, agora a minha posição é melhor que a posição de Afonso. Por quê? Porque eu estou na plataforma. A plataforma, ela não pode ser o fim, ela é o meio, amém? De repente você almeja a plataforma, quando você alcança a plataforma, você vai ver que não é nada daquilo que você pensava. E aí vem a frustração. Então nessa noite eu quero falar para você de um caminho. Que caminho é esse? Ah, blá blá blá, eu já sei. Você pode abrir sua Bíblia comigo em nome de Jesus? Vamos lá no livro de João, capítulo 14, versículo 6. Tem um pregador aí que fala assim, ó, eu conheço quando a igreja é uma igreja bíblica, que quando você termina de ler o versículo, os membros não fecham a Bíblia, deixam aberta. Você lembra dos bereanos? Eles faziam assim. Paulo pregava e os caras com a Bíblia aberta. Entendeu? Porque de repente eu posso falar uma besteira aqui e você falar, peraí, irmão, eu não concordo com você não, entendeu? Você pode seguir com a sua opinião, mas há necessidade disso, amém? Vamos lá, João capítulo 14, versículo de número 6. Para que nós possamos contextualizar aqui e entendermos. João 14, 6 diz assim, e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Como assim caminho? Se você sair daqui em direção a uma grande metrópole, vai haver algumas rodovias que de repente ligam a essa cidade. Porém Jesus ele não falou, existe uns caminhos. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cara, isso aqui é forte. Ele não disse eu sou uma opção de caminho, eu não sou uma opção de vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora eu te pergunto, aonde que esse caminho vai nos levar? Porque todo caminho ele nos leva a um destino. Amém? Todo caminho nos leva a um destino. Se você pegar aqui sentido Pena, você vai chegar no Pena, a menos que você se extravie no caminho. Porque de repente tem uma altura da estrada aí que o GPS não pega. Aí você pode ficar perdido, né? Daqui para o Pena. Aí você vai sair no Pavão, você vai sair em qualquer outro lugar. Porém Jesus ele está dando uma direção muito clara aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso aqui me lembra evangelismo. Por que evangelismo? Porque muitas vezes nós com o desejo, porque quando você conhece algo que é bom, agradável, você quer compartilhar, não é verdade? E nós, quando começamos de repente a evangelizar, nós queremos trazer as pessoas à força, porque você conheceu algo muito bom. E Jesus ele está dizendo, cara, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não somos nós quem convencemos. Não é por força, não. A semente ela deve ser lançada. Você lançou a semente. Meu irmão, a palavra de Deus ela não volta vazia, amém? E uma vez que essa semente ela é lançada, ela vai germinar, ela vai começar a ganhar corpo. Só que esse caminho ele te leva a algumas portas. Como assim, Rafael? Sim, te leva a algumas portas. Porque nem sempre você vai ser bem recepcionado. Lembra do início que eu falei para você? A questão do profeta sem honra na sua casa? Nem sempre você vai ser bem recepcionado. Porque o próprio Jesus diz que não é de se admirar que vocês sejam perseguidos por causa do meu nome.
que eu quero dizer com isso, cara? Que Jesus, Ele é a porta desse mesmo caminho. Como assim? Não estou entendendo. Vamos para a Bíblia? Vamos na Bíblia? Abra comigo em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Aleluia. Mateus capítulo 7, versículo 14. Aleluia. Mateus 7, 14 diz assim a palavra de Deus, ó. Vamos lá. Vamos ler o 13 também. Ela diz assim, ó: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos os que entram nela por ela, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Poucos, aleluias, há que encontrem. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a mim se o Pai que está em mim não trouxer. E outra vez ele diz: existe muitos caminhos que levam a portas largas. E essa porta larga, ela te leva à perdição. Porque estreita é a porta que leva ao caminho da vida. E são poucos que entram por ela. O profeta diz que o mundo jaz no maligno. Aí eu lembro de 1 São João capítulo 4, verso 4, que diz: maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Então, a quem temerei? Você vai temer a quem? Quando a Bíblia diz acerca dessa porta larga, espaçoso, são o quê? São de repente as oportunidades que aparentemente nos aparecem e nós, como seres imediatistas, as abraçamos. Há um caminho, há uma porta. E para essa porta existe uma chave. Está parecendo culto da prosperidade? Não. Aleluia. Jesus, ele não quer te abrir uma porta, ele quer ser a porta para que você entre nele. Amém? Aleluia. Aleluia. Jesus, ele não quer apenas te apontar o caminho, ele quer ser o caminho ao qual você caminhe por ele. Aleluia. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que há um caminho, há uma porta. E para você entrar em uma porta, você precisa de uma chave. Que chave é essa, Rafael? Que chave é essa? Aonde que eu consigo acesso a essa chave? Vamos para a Bíblia, meu irmão. João capítulo 15. Prometo que eu vou ser rápido. Desde que você consiga compreender aquilo que Deus ministrou ao meu coração, amém? Estamos falando de um caminho. Estamos falando de uma porta. Nós estamos falando de uma chave. Aleluia. João capítulo 15, versículo de número 10, é dito o seguinte: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo
que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Aleluias. Cara, qual é a chave para poder acessar o que o mundo diz aí fora, o inacessível? É a obediência. Porque Jesus, você como um bom conhecedor das Escrituras Sagradas, você sabe que Jesus, momentos antes do episódio do Calvário, da cruz, a Bíblia diz que ele soou sangue. A Bíblia relata que ele estava orando: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a sua vontade. Aleluias. Meu irmão, quer um exemplo de obediência maior que esse? Hoje eu comentava com alguém, acho que foi com o Claudinei, se não me engano, lá no serviço, a gente trocando ideia. Cara, nós precisamos ser obedientes. Um dos mandamentos com promessa é: honrai pai e mãe, para que os seus dias prolonguem na terra. Só que nos últimos tempos nós não queremos ser submissos a ninguém. Ainda mais com essa era, tudo mandou, chegou, imediato. É tudo rápido e objetivo, muito rápido, muito objetivo. E nós começamos a deixar esses princípios de lado. Aí Jesus vem através da palavra e fala para nós: assim como o Pai me instruiu, eu permaneço na sua instrução. Aleluias. Aí nós falamos que nós queremos prosperar, que nós queremos ser pessoas prósperas financeiramente, emocionalmente prósperos. Porém, nós não queremos obedecer, cara. Você sabe onde é que vai dar isso? Vai dar PT geral. Sabe por quê? Porque o maior exemplo de insubmissão que nós temos na Bíblia é o exemplo de Lúcifer, que era um anjo de luz, só que deixou a vaidade subir ao seu coração e quis ser maior que Deus. Aí deu ruim, meu irmão, porque não queria ser submisso ao Pai. Meu irmão, quer ter uma vida de sucesso? Eu não vejo nada na sua vida, Rafael, que me mostre isso. Meu irmão, hoje em dia é muito fácil apontarmos alguém ou criticarmos alguém, principalmente agora com essa onda das mídias sociais, onde você se esconde por trás de um perfil falso. E só que eu aprendi algo com Jesus: só pode te criticar e falar mal de você quem conhece a sua história. Amém? Quem conhece a sua história? Ah, está me criticando. Você não conhece a minha história. Por que Jesus não dava muito assunto para a galera que criticava ele na sua cidade? Vocês não conhecem a minha história. Vocês não conhecem o meu Pai. Vocês não sabem de onde eu vim e para onde eu estou indo. Então, meu irmão, qual o critério de credibilidade para dar as críticas? O seu pastor te criticou, baixa a cabeça e obedeça, porque é alguém que conhece a sua história. O seu líder te criticou, baixa a cabeça e tenta melhorar, porque é alguém que conhece a sua história. O seu pai e a sua mãe te repreendeu, baixa a cabeça
e começa a dar ouvido às instruções, porque eles conhecem a sua história. Eu queria dar um pouco mais de ênfase nessa questão da obediência, porque, cara, quando Jesus ele fala aqui, muito claro que ele foi obediente àquilo que o Pai colocara para ele. Ah, meu irmão, não tem erro, cara. Não vai ter erro. Por que não vai ter erro? Porque você está debaixo de uma instrução. Você lembra de Jacó? Você lembra de Abraão? Todos esses caras estavam debaixo de uma instrução. Quando Deus falou para Abraão: sai da tua terra, sai da casa dos seus parentes e vai para uma terra longínqua, a qual eu te mostrarei. Jesus falou o que com ele, cara? Sai de perto dos seus parentes. Quem que ele levou? Ló. Ló era o que dele? Sobrinho. Você viu o tempo que Deus ficou sem falar com Abraão por causa de Ló? Porque desobedeceu, cara. Porque desobedeceu. Então, sempre que Deus faz uma promessa, Ele dá o quê? Uma instrução. Deus nos instrui. Ele está sempre nos instruindo. O que é instrução, cara? Você vai na escola, a sua professora te instrui lá que 2 mais 2 é 4. E você leva isso para o resto da sua vida. Você vem para um culto de aprendizagem. Você é instruído a quê? A colocar em prática aquilo que você aprende. Então Deus, ele cessou em falar com Abraão por um tempo. Por quê? Porque desobedeceu. E a Bíblia diz que é melhor ser obediente que sacrificar. Amém? Aí de repente Deus fala o seguinte: você vai dar uma volta na rua. Você dá uma volta na rua e 2 cabeçadas no meio-fio. Você não está sendo obediente. A Bíblia diz em Romanos que Deus fez o homem reto, só que o homem inventa, Darlan. Deus fez o homem reto, só que nós queremos inventar. E quando nós começamos a querer acrescentar algo naquilo que Deus colocara, nós estamos dizendo que Deus errou. E Deus não erra, porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, muito menos filho do homem para que volte atrás. Amém? Aleluias. Já vou encerrar. Então, nessa noite eu falei para você de um caminho. Te falei de uma porta e te falei de uma chave, a qual é a obediência. Quer acessar essa porta? Meu irmão, seja obediente. Isaías capítulo 1, 18 e 19 diz que se quisermos e ouvirmos, nós comeremos o melhor dessa terra. Mas que se nós formos desobedientes, seremos devorados à espada. Aqui tem alguns princípios: querer e ouvir. Você quer? É muito fácil, cara. Eu sou filho da promessa, Flávio. Diácono Flávio, eu sou filho da promessa. Deus falou que eu ia comer o melhor dessa terra. Você está querendo? Você está ouvindo? Você está dando ouvido às instruções que Deus tem te dado? Eu li um texto conhecido onde diz que no primeiro milagre de Jesus faltou vinho. E quando a Bíblia fala de vinho, você sabe que está falando de alegria. E num casamento, meu irmão, a menos que você esteja casando à força, você não vai ser alegre, amém? Eu creio que aqui não aconteceu isso. Todo mundo casou por livre e espontânea pressão, amém? Brincadeira, gente. Então, estava havendo um casamento. E a Bíblia diz que faltou vinho. Acabou a alegria da festa. E as pessoas começaram a ficar alvoroçadas. E Maria chega para Jesus e fala: acabou o vinho.
E Jesus fala: o que eu tenho a ver com isso? Baixou o brutinho nela. O que eu tenho a ver com isso? Porém, o que Maria fala, cara, destrava desencadeia toda uma história. Mesmo Maria sendo não bem recepcionada por Jesus, ela diz: faça tudo que Ele mandar. Aleluias. Faça tudo que Ele mandar, cara. E a Bíblia diz que eles fizeram conforme Ele falara. E o que aconteceu no final? O mestre Sala ficou tão surpreendido que disse: cara, todo mundo coloca o bom vinho primeiro, porque quando todos estão chapados no final, a gente coloca o vinho ruim, a groselha, a sangria, e passa por coisa boa. Porém, eu aprendo algo aqui nessa noite: o melhor de Jesus não está no começo, não é como você começa, mas é como você termina, amém? Aleluia. De repente você começou de uma forma, as pessoas têm apontado, têm dito: não, o ministério não vai funcionar, a carreira dele não vai funcionar, os sonhos dele não vai prosperar. Porém, Deus está dizendo: ei, não se apega com o começo, se apega com o final, porque no final muitos irão olhar para você e dizer: verdadeiramente Deus é na vida dele. Aleluia. Aleluia. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus, adorando a Deus conosco. Não é como você começa, mas é como você termina. Ei, eu quero dizer algo para você. Ei, o Evangelho em todo esse tempo ele está apontando para Jesus. Porque no capítulo 1 de João, no versículo 1 e 4, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aleluias. Meu irmão, mandamento nada mais é que palavra, e a palavra nada mais é que Jesus, amém? Aleluias. Então, meu irmão, está apontando para Jesus, é tudo sobre Ele, não é nada sobre nós, não é sobre o ministério IERB, não é sobre o ministério de Rafael, de Darlan, de Flávio, não, é sobre Jesus, amém? E como criaturas ministras do seu Evangelho, nessa noite nós queremos nos derramar na presença dEle. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus, por ser o nosso caminho. Muito obrigado por ser a porta pela qual nós entraremos, Pai, no reino da glória. E muito obrigado, Senhor, por nos ensinar a perseverar, a continuarmos nessa caminhada, Senhor, te obedecendo, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está vivo, nós sabemos que o Senhor reina, nós sabemos que o Senhor não está aqui por acaso, não, o Senhor está aqui por um propósito, porque o Senhor viu corações quebrantados, o Senhor viu corações sedentos pela sua presença, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos declarar: venha sobre nós, revela a sua presença em nós, que nós possamos ser cheios, que nós possamos ser cheios da sua presença.